Você precisa abrir o Facebook. Isso, ele está conectando. Você precisa colocar um título. Você colocou? Sobe a tela do Facebook, porque tem coisa escondida aqui, ó. Aqui, ó, título do vídeo, encontro 6. Ideação. Não precisa, é dentro, só põe isso. É o suficiente, depois eu ponho outra coisa. Tá, não precisa clicar em iniciar. Então, ó, tá conectado, tá vendo? Uhum. Aqui, quando a gente for iniciar a transmissão, que pode ser agora em 2 minutos, quer já iniciar e roda o YouTube? Eu sento ali e a gente testa. Vai falar oi, alguma coisa. Isso, eu tenho um texto. Vou falar o que é, que dia que é a ideação, o que é isso, o que é storytelling, quem somos nós. Então, né, vem muito prazer, daqui a pouco começa, vem um pouquinho da nossa jornada. É isso. Oiês! Galáxias conectadas, universo em expansão. Sábado, 8 de agosto de 2020. Estamos ao vivo, vem chegando com a sua galáxia particular, porque o universo fica melhor quando a gente é compartilhado. Sejam muito bem-vindos ao Universo Caju. Eu sou a Kai e este ao meu lado é o Ju. Boa tarde a todos, cajuzinhos e cajuzinhas.
Ideia e ação storytelling. O que é isso? É uma jornada de composição de texto dedicada a construir uma comunicação que leve uma ideia a público, trilhando os parâmetros do storytelling. O que é storytelling? É a velha arte de contar histórias, usando técnicas de composição e com o objetivo de levar uma mensagem a público. Levar um conteúdo de uma cabeça para outra, sabe? Ah, quem somos nós? Universo Caju, somos um grupo de teatro com especialização em teatro de animação, storytelling, direção de atores e autores. Embora o nosso grupo tenha apenas 3 anos, tanto eu como o Ju, temos mais de 20 de prática artística. Então, muito prazer para você que está chegando agora, você que é novo aqui, muito bem-vindo. O nosso encontro vai ser o 6º encontro e ele começa às 2h30. Então, enquanto isso, eu te convido a conhecer um pouquinho do nosso Universo Caju. Fica agora com umas imagenzinhas que mostram um pouco da nossa jornada. Até daqui a pouco. Beijos de todo o Universo Caju.
Sobremesas são assim, pessoas querem sim bolo de fubá. Guloseimas vão deixar o almoço e o jantar mais doce ao paladar. Sobremesas são assim, pessoas. Oh, yes! Galáxias conectadas, universo em expansão. Ideias são storytelling. Estamos no ar. Espero que com áudio, com vídeo e com tudo certo. 8 de agosto de 2020, estamos começando. Olá, pessoal do Zoom, olá, Facebook. Vem chegando, pessoal, vem chegando cada um com a sua galáxia particular, porque esse universo fica muito melhor quando é compartilhado. Sejam muito bem-vindos. Eu sou a Kai e este ao meu lado... É o Ju, e somos o Universo Caju. Bora começar? Bora começar, espero que hoje sem problemas técnicos, mas qualquer coisa vocês podem nos contactar através do WhatsApp, através do Zoom. Tem um pessoal, para quem está no Facebook, tem um pessoal no Zoom participando da aula e também pelos comentários do Facebook. E a gente tenta resolver os problemas. A gente resolve os problemas. Então, com a palavra, a Camila. Bora começar. Slide 2. Vamos direto. Arte da palavra oral e escrita. Iniciamos a nossa jornada há 6 semanas em um diálogo direto com a Regina Machado, livro 3. Em sua Arte da Palavra e da Escuta, o livro da Regina Machado, ela nos guia por uma ideia de unir, sob o mesmo guarda-chuva, duas manifestações históricas e culturais que são bem diversas, a palavra oral e a palavra escrita. A gente sabe que a palavra oral pode ser caracterizada pela presença do narrador e que utiliza a sua fala no encontro direto com o público, que é exatamente isso que difere a arte da palavra oral da arte da palavra escrita. A literatura escrita pressupõe o uso da palavra por um escritor ausente no ato da leitura. Citação, põe o 4 para mim. Mas, embora distintas, tanto a literatura de autor como as narrativas orais, elas se realizam como criação de uma expressão do espírito. Elas se realizam por meio soberano da palavra. Eu esqueci de compartilhar os slides com o pessoal do Zoom. Tá só no Facebook. Ah, tá bom. O pessoal do Zoom vai receber já os slides. Você pode compartilhar por aí? Eu talvez possa compartilhar por aqui. Isso. Eu acho melhor você compartilhar por aí. Peraí, deixa eu achar aqui. Eu não estava preparada para compartilhar. Deixa eu ver se você compartilhar na tela aqui. Eu acho melhor a princípio. Continua a aula que eu vou tentar. Beleza. Eu tentei o compartilhamento e tá dando aquela questão do anfitrião que a gente já mexeu, a gente já testou e hoje acontece de não dar certo. Peça desculpa por
no Facebook está todos os slides. A gente pede desculpas. No Facebook vão estar todos os slides, vocês vão receber, mas assim, é só ilustrativo, não tem nada que eu vá falar que a gente necessite exatamente do texto, tá bom? Até lá, o Ju já conseguiu, entendeu? Mexer ali e compartilha, tá bom? Mas vamos, o mais importante é o que eu vou falar e eu tô só mostrando algumas citações que vocês já viram, tá? Fazendo um apanhado do que a gente falou até agora. Sigamos em frente. Colocadas então as considerações quanto às diferenças entre a arte da palavra escrita e a arte da palavra oral, a gente se aproximou do pensamento da Regina Machado, que coloca essas duas artes sob o mesmo guarda-chuva, né? Ela mesma usa essa palavra. Porque assim, embora distintas, tanto a literatura de autor como as narrativas orais, elas se realizam como criação soberana da palavra. Então a gente tem como síntese das duas coisas, resguardadas e consideradas, né, e nesse momento, né, afastadas as diferenças, a gente pode dizer que elas, a sua essência se localiza no mesmo lugar, no mesmo ponto. Sendo assim, e nos conectando à área do storytelling, o principal material de composição de um storyteller é a palavra, seja para a oralidade, seja para a escrita. Então, uma das coisas que a gente vem falando desde o começo, que provavelmente está aí no Zibaldone de vocês, é a importância da palavra. E a gente falou um pouquinho menos sobre ela, a gente volta então a retomar essa fonte do significado das palavras, da composição das palavras, e a gente começa a se colocar num caminho em que as palavras vão ser muito importantes para que a gente possa refletir quanto à composição narrativa, que é o que a gente faz aqui. Principalmente, a gente fala de quais são os parâmetros do storytelling, quais são os parâmetros da narratologia, e a gente observa materiais a partir destes princípios. É a principal coisa que a gente faz aqui. Então, maravilha! Falamos então que é essencial para a gente pensar como um storyteller, é a força que existe nessa essência que é dada pela palavra, pela construção poética das palavras, pela ordenação, né? Ou seja, a escolha da ordem que essas palavras vão ser apresentadas para o leitor, para a audiência em geral. Vou falar leitor para que a gente localize que é quem vai receber essa mensagem a princípio, tá? Então, estão consideradas as diferenças como forma artísticas. Quando a gente fala em storytelling, se trata de fazer uso da narrativa como uma poderosa ferramenta de compartilhar conhecimento, uma ferramenta que é capaz de levar uma ideia, que é capaz de levar um conteúdo, que é capaz de levar um conjunto de saberes, e a sua força está em a sua grande potência em levar o conteúdo e principalmente na sua grande potência em ser, eu vou usar a palavra lembrada, para não adiantar algumas palavras, já que estamos falando em palavras, eu vou usar a palavra lembrada. Então, as narrativas, as histórias, elas têm uma potência de levar dados, de levar ideias, de levar conteúdos, e tem essa mesma potencialidade de imprimir estes conteúdos na mente de quem recebe esse conhecimento. Conseguiu o compartilhamento? Muito legal. Você sabe que eu estou ouvindo um barulho de retorno? Vê se não tem algum som saindo aí no Facebook, tá bom? Tem um sonzinho de fundo que parece o som de um dos vídeos ali. Pode ser que ele esteja projetando o YouTube junto. Tá bom. Vou em frente. Tá, então vocês estão recebendo o pessoal do Zoom. Deixa eu chegar aqui, deixa eu pegar minha colinha. Passei. Tá, pode colocar passa para eles o 1, o 2 enquanto eu vou falando, porque é só uma localização dos dados, tá bom? Tá.
Maravilha. Vou em frente, tá? Quando se fala em storytelling, estamos falando em narrativa, estamos falando então numa poderosa ferramenta que é capaz de levar conhecimento e imprimir conhecimento. E como? Vamos pensar. Como é que a gente compartilha qualquer tipo de coisa? Quando a gente fala em conhecimento, parece que a gente está falando, né, de uma super mensagem, um super saber, de uma tese. Não, a gente está falando de qualquer coisa que a gente queira compartilhar com as pessoas. Quando a gente conta para alguém alguma coisa que aconteceu no nosso dia, a gente está usando as ferramentas de narrativa para transportar aquela memória que está, então, no nosso cérebro, através de palavras ou imagens, vou usar só palavras por enquanto, né, que é o nosso assunto, tá? A gente usa, então, palavras e esse corpo de conhecimento, conhecido como narrativa, para explicar para o outro cérebro o que aconteceu com a gente. Então, a gente usa dizer coisas que são dramáticas, como, imagine assim, eu estava parado bem na porta de entrada do supermercado, quando eu percebo um vulto à minha esquerda vindo em minha direção, né? Comecei a fazer um storytelling aqui, comecei a fazer uma cena. Falei, não, peraí, tô lá eu, personagem, não sou mais, né, a Camila narradora, tô lá eu na porta do supermercado, eu do passado, né? Então eu tô querendo mostrar para quem eu tô levando um simples dado do meu dia, eu tô querendo mostrar o que é que aconteceu. É isso que é fazer storytelling. As armas do storytelling são as armas de qualquer narrativa. Então, uma coisa importante da gente registrar, eu acho que eu já falei, que eu sei que eu sou bastante repetitiva quando eu falo as coisas, principalmente estando em sala de aula, tá? Mas é por uma boa causa. Essas ferramentas que a gente usa naturalmente para se comunicar no dia a dia com as pessoas são as mesmas ferramentas de storytelling. O que acontece é que a gente, embora venha com esse chip ou com esse app, né, de nascimento, uns vêm com ele mais atualizado, vem com ele melhorado, ou seja, vem com uma potencialidade melhor, vem com uma capacidade maior no sentido de se relacionar com esses elementos, em se relacionar com uma narrativa. É como a gente pode dizer que tem gente que sabe contar histórias e tem gente que não sabe. Podemos dizer isso. Só que a gente tem que dizer, e que é muito importante dizer, é que todos sabemos. E embora esta habilidade seja maior alguns elementos em uns e menor em outros, a gente pode melhorar essa habilidade. No último encontro nosso, por sorte, foi um dos poucos momentos que a gente conseguiu deixar gravado no encontro da semana passada, naquele chuva torrencial de problemas técnicos que a gente teve, né? A gente conseguiu deixar gravado exatamente a parte mais importante, que era o final da leitura das contações de vocês. E isso eu acho que ajudou a dar uma ideiazinha de que todo mundo está fazendo um pouco do que a gente está falando. Diga. Ah, tá. Entendi. Você me parou para eu parar de bater na mesa. Entendi. Vocês sabem, né, gente? Acho que, assim, alguns de vocês aí são casados, né? Então, acontecem essas coisas. Vamos em frente! Tô brincando com você, tá bom? Vamos em frente. Eu não vou bater na mesa, que senão eu vou ficar atrapalhando câmera, áudio, aí só porque tá conectado e tá funcionando e tá gravando, sou eu que vou começar a atrapalhar. Não, não sou eu que vou começar a atrapalhar. Sigamos em frente. Agora há pouco eu estava falando, aí eu falei, como é que a gente se comunica, né? Por palavras e imagens. Exclui isso um pouquinho. Por quê? Porque assim, a nossa comunicação humana se dá por palavras e imagens. E no nosso caso, a gente está falando de storytelling com foco em composição, porque fazer storytelling é pensar a composição do que vai ser entregue
conectar para aquele leitor, mais do que simplesmente contar uma história. É pensar em detalhes essa composição, como se cada passinho que o nosso convidado, que o leitor aí está como nosso convidado, cada passinho que ele fosse dar, fosse cuidadosamente planejado por nós, autores do outro lado, para que este convidado tenha a melhor experiência possível dentro da minha história, do meu conteúdo, da minha ideia. Então, neste caso, a gente está com foco total em palavras. Se a gente for usar imagem, a gente colocaria isso no nosso pensamento de storytelling um pouquinho mais para frente. Então, por isso que eu às vezes falo, tem a imagem, mas a gente está excluindo. A gente está excluindo esse elemento porque neste momento a gente está com o nosso foco na composição do storytelling e não exatamente em levar, que já é um segundo momento, que é para que plataforma eu vou levar, e aí eu vou pensar então a composição, palavra e imagem, aí já é outro momento. Ok? Só para deixar claro, já que a gente está retomando algumas coisas. Foco na palavra. E ao mesmo tempo, a imagem não está excluída, gente, quando a gente pensa em palavra. Tá? Quando a gente pensa a palavra, a gente já pressupõe a criação de uma imagem na mente do nosso receptor, do nosso leitor, como forma de comunicação. Quando a gente pensa, a gente muitas vezes tem imagens, mas para que essas imagens comecem a fazer sentido, até que a gente possa passar isso para outra mente, para outro cérebro, a gente precisa transformar em palavras. Então, a palavra é soberana no nosso caso, e o significado dela vai ser o nosso... Se todos os elementos de storytelling são coisas para a gente se localizar, digamos assim, né, se orientar, a palavra é primordial, ela estará sempre com sempre excluindo o caso lá para frente, quando a gente vai pensar a plataforma, imagem, né, imagem, palavra, a palavra vai estar sempre em primeiro lugar, porque ela está levando um conteúdo muito preciso. E este conteúdo preciso é o mínimo que a gente tem de relação, ou seja, de já estar conectado com a outra mente. Se a gente falar no nível de palavra, em relação à palavra, em idiomas diferentes, aí a gente já vai ter um ruído de comunicação. É por aí que a gente está indo, ok? Enfim, começamos com o poder da palavra. Por quê? Por que a palavra oral e escrita, ela permite essa transformação de pensamento, todo esse mundo que a gente tem de percepção, de intuição, de pergunta, de recordação, né? Uma recordação muitas vezes ela é imagética, né? Ela é ligada aos 5 sentidos, mas muitas vezes ela está relacionada à imagem, porque os 5 sentidos trazem, né, para a gente aquela impressão, né, que a imagem fica no nosso cérebro. Então, a palavra ela faz isso por nos conectar imediatamente com um outro similar a nós, e a Regina Machado ela ainda vai dizer mais, que eu não sei se eu pus isso, não pus essa citação aqui, mas eu sei que eu pus na primeira aula, tá? Então, eu vou abrir aspas porque eu vou falar mesmo. Ela diz que, relacionado à arte da palavra, ela é uma manifestação expressiva que todos nós, ou que não posso abrir aspas, né? Ela é uma manifestação expressiva que uma pessoa dirige a si mesma e ao outro, que estabelece contatos. Fecha aspas. Tá? Então, a palavra já é essa manifestação primeira de contato. Então, o nosso cuidado com quais palavras estarão contando a nossa história é primordial. Para estabelecer contato, a arte da palavra vai exigir, né, que quem emite a mensagem, ou seja, o autor, tenha a capacidade de transmutar essas imagens internas, tem a capacidade, né, de ordenar essas manifestações poéticas, e essa ordenação é resultado de um longo processo de descoberta. Tá aí porque a gente usa uma ferramenta que é o Zibaldone.
Por que a gente usar uma ferramenta que grava ali primeiras impressões e vai se somar às impressões gravadas no cérebro para que a gente possa observar o nosso próprio trajeto? Porque para que a gente possa aperfeiçoar qualquer tipo de habilidade, requer aí um processo, né, um distanciamento entre ter contato com essa descoberta, processar, então se adaptar a essa descoberta para então estar com a sua ponte rompida, né? Estar lá a partir dos seus 25% que você já rompeu e você já é resultado desse processo. Então, sobre o que eu estou falando, eu vou sair um pouco do poético teórico. Estou dizendo que, né, a gente vem falando de estrutura macro, a gente vem falando de uma composição que mantém a estrutura da história no lugar, a gente está falando de uma composição que encadeia diversos elementos. E essa composição, para ser uma composição, depende de uma união dos elementos de forma orgânica. A parte da forma orgânica, ou seja, aquele universo, aquele sistema funcionando organicamente, tranquilamente ou sem ruídos de comunicação, é o que a gente busca com o storytelling, é o que a gente busca como autor, eu acredito, em geral, mas para isso precisa de um processo. Tá? Então, na nossa jornada, a gente está fazendo uma simulação de processo. Então, a gente fez um todo da Chapeuzinho Vermelho, a gente fez todo do filme, depois a gente falou em pedaços, né, destrinchar a Chapeuzinho Vermelho, em que trechos ela poderia conter separadamente. Fiz ali um paralelo entre a coluna e as vértebras. Todo este trajeto fomos fazendo. Aí então fomos pensar a estrutura aristotélica, fomos pensar então que esta coluna autoral, que contém essas vértebras, pode conter dentro de si um paradigma, pode conter dentro de si uma estrutura macro, que agora a gente pode chamar de aristotélica, vocês que estão aqui já conhecem, pode conter ali uma estrutura aristotélica que vai me ajudar a contar essa história. Então eu quero comunicação, eu quero a comunicação da minha ideia. Num romance pode ser que a comunicação da minha ideia seja para que no fim de uma cena o meu leitor se emocione e chore ao fim daquela cena. Então eu vou compor as ações da história, vou compor a minha coluna autoral dentro da coluna macro-aristotélica, dentro da jornada do herói, como eu quiser, e aí eu vou compor elementos menores para fazer com que naquele pedacinho o meu leitor chore, num pedacinho seguinte dê risada, num outro pedacinho vai descobrir alguma coisa sobre o personagem, e isso vai encadear, essas vértebras vão encadear essa estrutura que pode ser um corredor, que pode ser um trajeto, que pode ser um caminho por onde, a gente pode chamar de um caminho por onde o nosso leitor vai passar. Por que eu retomo agora? Por que eu estou voltando agora a falar das palavras, que é o que a gente falou lá no começo? A gente estava falando, a gente veio em 3 encontros falando de estrutura macro-aristotélica, falando de estrutura, trouxe aí a estrutura do Seedfield, que é o paradigma, né, que a gente viu que nada mais é do que a estrutura macro-aristotélica. Por que eu estou voltando, então, a falar de palavras? Porque de nada adianta pensar tudo isso e saber de tudo isso se a gente não for capaz de compor os pedaços menores, se a gente não for capaz de juntar um pedacinho com outro pedacinho. A Regina Machado usa uma metáfora para falar da narrativa, que ela fala do trem e dos vagões do trem. Então, os vagões do trem são conectados um ao outro, assim como as vértebras da coluna. Então, a gente tem pedaços que são conectados um ao outro para que a gente
entenda, foi a palavra que veio na minha cabeça, por isso que eu parei, entenda como leitor, mas para que a gente mostre para o leitor, para que a gente apresente para o leitor qual é a nossa história. Essas palavras, então esses pedaços menores vão ser encadeados. Dentro desses pedaços menores, cada pedaço vai ter uma porção de palavras encadeadas e palavras que devem fazer sentido, mas cada porção também deve fazer sentido. Cada pedacinho deve fazer sentido, porque não adianta de nada o todo estar todo estruturado nos percentuais, estar todo pensado para usar o máximo daquele paradigma de comunicação que o Aristóteles, né, percebeu há tantos e tantos e tantos anos, se a gente não for capaz de compor as estruturas menores. É como se a minha história enorme, a minha história macro, a minha história maior de um seriado, ela é muito interessante nos seus pontos de virada, em todo o que ele faz. Entretanto, cada episódio é muito mal escrito, cada episódio as explicações ficam mal colocadas. Então, sabe o que isso gera? Dá a impressão ou que o personagem não é confiável, ou que aquela edição, não estou falando edição porque eu estou falando de filme, tá? Ou que aquele autor, compositor, vamos falar assim, está escondendo alguma coisa da gente. Então, o storytelling, ele vai se preocupar, por exemplo, em dizer, peraí, vamos olhar cada um desses pedacinhos, porque dentro de uma grande totalidade, existem várias totalidades menores, e isso é muito mais importante. E é por isso que a gente volta a falar em palavras agora. Que imagem você quer? Que imagem eu quero? No começo, meio e fim. Que imagem eu quero? Sabe que assim eu me desloquei da minha imagem, comecei a falar. Você tá aqui, tá? Eu fui seguindo. Isso, eu tô falando. Tá bom aí. É que a gente tá só, vocês estão vendo aí as imagens, vocês estão vendo que a gente tá só retomando muito do que a gente falou, e eu tô só trazendo mais para perto algumas ideias que a gente falou. Fechando essa coisa das palavras e da... A minha câmera do Zoom? Que coisa! Tudo bem, manda. Tudo bem, o importante é o que a gente está falando. Eu só vou fechar, então, esse ponto que é... Por que eu estou trazendo de volta a importância das palavras? É porque ela é primordial, ponto, lógico, mas porque pensar a palavra nos ajuda a pensar o encadeamento das coisas, o modo de significar as coisas, o modo de levar as coisas adiante. A palavra que eu escolho para falar primeiro, ela é muito importante para a informação, o conteúdo da palavra que vem na sequência. E pensar isso com palavras, informar uma frase, é muito mais próximo da gente do que pensar numa história toda, mas cada totalidade menor que tem dentro dessa estrutura macro, então vamos chamar então de uma estrutura micro, tá? Cada uma desses momentos em que cada um desses pedacinhos, dessas totalidades, também tem essa aura de poder da palavra, também tem essa aura de... Não precisa pôr pode pôr o Aristóteles, mas eu vou falar de novo, você vai perceber que a minha estrutura hoje ela está fazendo assim, ó. Que aí no curso de estrutura a gente fala sobre isso. Então eu fecho essa ideia da palavra, trazendo ela de volta, mas para jogar uma coisa para o pensamento de vocês, é que essa mesma ideia de construção de uma frase, a gente tem nessa construção desses pedacinhos menores, essa estrutura micro, que é o que a gente começa a focar mais agora. Não quer dizer que a gente deixa de pensar a macro, só quer dizer que a gente vai pensar como cada pedacinho desse, né, se a gente vai andar aí em estrutura macro 100 quilômetros, então como cada quilômetro vai se comportar, por onde esse meu leitor vai passar em cada momento, se são 100 pedacinhos, se são 100 cenas, como é que vai ser o andamento de cada uma dessas cenas, como é que vai ser então esse engate e essa junção das coisas. Vou fechar
não sei onde que eu estava, porque eu também me libertei do... Totalidade, depois vem mito. Isso, eu me libertei, eu vou retomar aí, eu me libertei um pouquinho de seguir o material, mas assim, só quero encerrar então falando dessa questão da palavra, que a nossa referência para esse bate-papo é a Regina Machado. Então, eu vou só comentar e abrir uma aspas aqui, que ela fala: a arte da palavra e da escuta contém, além da narração oral das histórias, a escuta, a leitura e a escrita. Só vou concluir com isso que dizer que estamos falando em storytelling, estamos falando da arte da palavra, é dizer que esta arte do storytelling e da palavra envolve a palavra, envolve a escuta, ela envolve a leitura e envolve a escrita. Sem estes elementos, eu vou chamar de elementos, né? Mas dá um medo de nomear as coisas e não ser muito correta quanto a eles. Mas vamos dizer assim, estas 4 esferas estão dentro dessa arte da palavra. Elas se relacionam, tá? Para levar a comunicação adiante. E é nesse lugar que nós nos encontramos. Slide 6. Volta ali para mim. Tava na frente, né? Por que o 6? Põe o 6 para mim. Aqui, eu te mostro. Vou indo. É só, gente, para ilustrar, tá? Para não ficar só eu, frente a vocês, porque eu já falei muito esses encontros, eu tenho que falar mais um pouquinho até poder ouvir de novo vocês mais. Entendeste? Deixa eu aproveitar enquanto você coloca. Deixa eu tomar uma aguinha de coco. Você pode ver o que está acontecendo no Zoom ali. Tá bom. Maravilha. Vamos em frente. E aí, vamos lá, né? Começando de novo, como cada parte da estrutura micro está correlacionada à estrutura macro, para que eu possa começar este novo trecho, eu vou me conectar ao finalzinho do outro. Ok, no reino do storytelling, o poder primordial está nas palavras. A primeira ideia de escuta que a gente fala aqui é uma escuta interna. Uma escuta das palavras que vem à mente, uma escuta das histórias que tomam conta de vocês autores, compositores. Já falamos também lá no começo, quando eu apresentei para vocês um pouco do que seria, né, esse nosso tempo junto, essa nossa jornada do curso Ideação Storytelling, falei para vocês, tem uma coisa muito importante para nós que é a escuta, que a gente sabia quando a gente começou com a Ideação, que ela era importante, ela está na nossa semente, mas ao ir, né, de encontro com autores, com palestrantes, com atores, né? Ao ir de encontro com as pessoas formadas por esta ideia, nós descobrimos que esta escuta particular, e a escuta da sua voz, do seu pensamento, por exemplo, para quem se prepara para a oralidade. Se eu estiver ensaiando para uma contação de histórias, eu estou ali preocupada, por exemplo, com o meu texto, com, né, a história que eu tenho que contar, com as palavras que eu escolhi. Se na minha mente a minha escuta interna está envolvida na preocupação de acertar as palavras, provavelmente eu não vou estar conectada à preocupação da história, da estrutura macro, dos personagens. Se eu estiver com a minha escuta interna focada em qualquer coisa fora do que está acontecendo naquele momento, então, como narradora da palavra oral, se eu estiver contando uma história e eu estiver com a minha escuta interna em qualquer lugar que não seja aquele, eu já começo perdendo. Se como autora da palavra escrita, eu estiver com a minha escuta interna em qualquer coisa que não sejam os elementos componentes daquele
daquele momento que eu estou criando, daquele momento que eu estou improvisando. Quando eu escrevo uma cena, quando eu escrevo uma história, eu decido colocar essa história no ponto de vista de um determinado personagem, ao criar, eu estou improvisando com aquele personagem. Então, se eu colocar a minha escuta interna em qualquer coisa fora aquele personagem, os objetivos dele, os obstáculos que ele está enfrentando, fora o que eu estou vivendo ali com ele, eu já começo perdendo. Então, o poder da palavra está em, né? Palavra, escuta, então eu já começo perdendo. Então, a escuta interna é uma coisa que a gente não consegue trabalhar com vocês aqui neste curso, porque esse curso não é um curso com mentoria. A gente tem bastante gente, fica gravado, fica para depois. Um curso com mentoria, a gente ouve muitas pessoas a cada encontro, trabalha com os textos de cada um. Então, a gente consegue perceber na oralidade, na leitura, quando a escuta interna se dispersa. Aqui é muito mais difícil, embora a gente já tenha contado para vocês que a gente está desenvolvendo, né, algumas ferramentas para que a gente consiga colocar os mesmos objetivos e os mesmos resultados a partir dessa plataforma. Então, enquanto não temos melhores ferramentas para a escuta interna, enquanto não estamos, né, nos conectando em um curso com mentoria, essa escuta interna depende de vocês, vocês com vocês mesmos, vocês com o Zibaldone de vocês. Essa parte de improvisação, eu vou até falar para vocês que eu estou me autorizando a usar isso agora em storytelling, agora que acho que 2012 eu comecei o treinamento para ser, né, treinadora de autores, para ser story doctor, né, de conseguir olhar o texto e separar os elementos. Então são 8 anos que eu me dedico a falar desses mesmos elementos, ora com mais, ora com menos aprofundamento, para públicos diferentes, o que vai mudar algumas coisas. Talvez mude a ordem do que eu vou falar, talvez os meus 25%, 50% e 75% se modifiquem, mas na essência é a mesma coisa. Isso, eu me perdi, eu saí do meu roteiro para falar isso. Ah, lembrei, da escuta interna. Porque eu estou preocupada isso com vocês, porque parece que são 11 encontros, é muito tempo, mas a gente já está no 6º e o tempo passou voando. E como isso é muito importante para a gente, eu só vou finalizar dizendo... quem puder, recorra ao seu Zibaldone, dê uma focadinha nele, coloque essa escuta interna do que está vindo para vocês a partir do que a gente vem conversando aqui, do que eu venho trazendo aqui, do que vai surgindo, sabe? Essas ansiedades de se eu estou fazendo certo ou não estou fazendo certo, se eu faço bem ou não faço bem, sabe? Joga ela no Zibaldone para que ela não fique nessa escuta interna enquanto a gente está em cena, em ação. Tá? Enquanto a gente está realmente precisando estar inteiro. Vocês já devem ter ouvido algo assim, quem já fez curso de contação de história, já fez curso com atores, já fez alguma coisa de teatro, né? Que é estar inteiro no palco, estar inteiro em cena. O pessoal de teatro traz uma preocupação e uma necessidade, como é que eu improviso, né? Que está conectado a isso, estar inteiro, a essa escuta interna, a esta preparação para se improvisar, para se estar inteiro. Então, vou deixar para vocês, a gente vai falando aqui da importância da escuta interna, a gente vai jogando ferramentas para melhorar a escuta interna e vocês vão usando o Zibaldone e seguindo por aí. Porque se em algum momento lá na frente a gente se encontrar num outro curso, num outro momento que tem uma mentoria, num outro momento que a gente possa se relacionar, nós, Universo Caju, com esse seu material, provavelmente vai ser muito rico, não só para nós, como principalmente para vocês, tá bom? Registrar essas coisinhas que são da escuta interna, que é esta escuta que nos toma, essa escuta que nos leva a mente para o mundo. Escuta interna é percepção pessoal, tá? Então essa escuta interna que eu tô pedindo pro Zibaldone, eu vou dar, não é nenhum exercício, é uma dica para vocês agora. Como aperfeiçoar essa escuta interna, disparar
um cronômetro de 5 minutos e escrever. Vê aí o que o seu cérebro faz nesses 5 minutos. É muito tempo. É muito tempo e o teu cérebro vai te trazer tudo o que povoa ele. Sabe que vai acontecer? Duas coisas. Pode acontecer do cérebro despejar ali e jogar embora, mas pode acontecer de despejar ali e continuar. O nosso objetivo nessa dica ferramenta é que desperte para jogar fora, tá? E te mantenha, então, zerado, então inteiro, então capaz de ouvir. Como um copo cheio. Se o copo está cheio, vai chegar mais água, vai transbordar. Essa questão da escuta interna é importante para que a gente escute, no caso da oralidade, a nossa plateia e tudo o que está acontecendo ao redor. No caso do autor solitário da literatura, da palavra escrita, essa escuta interna, embora ele esteja muitas vezes sozinho, o autor, quando está sozinho com a palavra, ele é muitas vezes interrompido, tanto pelo seu interno como o seu externo. Então, você ser capaz de botar 5 minutos, jogar alguma coisa, sair e focar no teu personagem, improvisar com ele, escrever a tua cena, gastar lá 10 minutos e falar, tá, já saí do banheiro. Porque às vezes você não tem como autor 5 minutos para escrever sem que alguém te incomode. Então eu tenho autores com quem eu trabalho que ficam 15 minutos no banheiro com o seu computador escrevendo a sua ceninha, porque é o único jeito de não ser incomodado. Tá? Então, fofocas à parte, escuta interna é uma das grandes ferramentas para que a gente possa se abrir, ter espaço para a escuta externa, tá? E liberar também qualquer tipo de preconceito que a gente tenha com a gente mesmo na hora da escrita. Ai, tá ruim, isso é chato, tá bom? Que isso é muito comum. Então, isso a gente precisa jogar fora o mais rápido possível. Eu vou fazer aqui um fechamento dessa primeira parte e vou fazer um comentário que foi uma percepção que aconteceu. A Jaque entrou em contato comigo hoje, dizendo que ela não tinha recebido o material da aula 5. Foi quando eu percebi, ainda bem que a Jaque entrou em contato, obrigada, Jaque, que eu percebi que eu não enviei para vocês o material da aula 5, que foi o nosso encontro passado. Tá? Acho que a gente ficou tão transtornado com os problemas técnicos, né, que eu acabei me esquecendo. Ainda bem que a Jaque perguntou. Então, gente, se eu prometer alguma coisa por aqui, tá bom? E mesmo que não fique gravado, porque eu ia falar, fica gravado. Mesmo que não fique gravado, me pede, tá? Me pede, pode me mandar WhatsApp separado, pode perguntar, você recebeu? Tá? Já aconteceu de eu achar que eu tinha respondido que eu recebi e eu não tinha respondido. Então, assim, não se apeguem, fiquem à vontade se eu prometer alguma coisa e não cumprir. Tá bom? Vocês já são galáxias conexas, vocês já fazem parte deste nosso maravilhoso universo, o nosso universo conjunto, tá? Então vocês podem falar, não recebi, você me esqueceu, tá bom? E eu agradeço muito, a gente agradece muito essa ajuda que vocês dão. Vou fazer um intervalo de 5 minutinhos. Intervalo de 5 minutinhos. Tá bom? Para eu tomar uma aguinha, ok? E a gente já volta. Se tiver alguma pergunta quanto a tudo que eu falei, eu retomo já perguntando se alguém quer fazer alguma pergunta. Então vai ser uma pergunta que eu vou perguntar. Tá bom, fiquei quieta. Até daqui a pouco, gente. 5 minutinhos de intervalo, tá bom?